Fala School sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Lucas, criador do canal School. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas plantinhas que muitas pessoas me perguntam, na verdade. Plantinhas que vão melhor no sol e plantinhas que vão melhor na sombra. Então hoje eu vou mostrar aqui algumas espécies que eu separei pra gente conversar um pouquinho sobre elas e para eu mostrar para vocês o porquê elas precisam ficar no sol e o porquê elas precisam ficar na sombra. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like. Se você está chegando agora e não é um inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho aqui do lado para receber as notificações aqui do canal. E seguir a gente lá no Instagram, Suculovers Canal. Lá eu posto vários vídeos e fotos das minhas suculentas diariamente. Bom, então eu vou trazer a câmera um pouquinho mais perto, só para vocês conseguirem olhar as plantinhas que eu separei aqui pra gente conversar. Bom, meus queridos, aqui eu vou começar a mostrar para vocês as plantinhas que são e precisam de sol para sobreviver. Todas essas que eu estou mostrando aqui são de sol e precisam de no mínimo 4 horas de exposição de sol diária. Assim elas não vão estiolar e vão expor as suas cores, né? No estresse do sol elas vão expor a cor, né? Vão acentuar a cor que elas já têm. Então eu vou começar aqui com as mais simplesinhas e vou mostrando para vocês uma a uma. Então eu vou começar com esse gênero de suculenta, que é o gênero Echeveria. Bom, como vocês sabem, eu acho que a maioria das suculentas que a gente tem em casa são desse gênero, do gênero das Echeverias, e elas são as que mais precisam da exposição solar. Elas precisam passar no mínimo 4 horas e no máximo que cada uma permitir. É óbvio que cada uma tem a sua peculiaridade. Uma precisa de um pouquinho mais, a outra precisa um pouquinho menos, uma precisa de um pouquinho mais de rega, mas aí é o seu cultivo, é o seu modo de cultivar que você vai entender sobre cada uma. Mas de modo geral, as Echeverias todas precisam de exposição solar. Então eu trouxe duas aqui para demonstrar. Essa daqui é a Echeveria punita, tá até com uma hastezinha floral saindo. É uma planta nova aqui em casa, então eu não tenho muito o que falar sobre ela, mas só que ela é do gênero das Echeverias e então ela precisa de uma exposição solar maior do que as outras. Se você olhar no dorso da folha da planta, ela tem alguns detalhes avermelhados. E quanto mais exposição, mais esse avermelhado da planta vai ficar acentuado. Então esta daqui é uma Echeveria punita e ela precisa de sol. Também eu tenho essa daqui, eu escolhi essas duas porque elas têm formatos de folhas bem diferentes, para vocês verem que, independente do formato da folha, são do mesmo gênero e precisam da mesma exposição solar. Essa daqui é uma Echeveria colorata, ela é a variação Brandite. Tem algumas outras coloratas também que tem a folha mais curta, mais grossinha, mas são todas Echeverias e precisam dos mesmos cuidados. Essa daqui, então, ela tem um formato de folha bem peculiar. Quanto maior a sua exposição, mais avermelhada ela fica. O centro, né, a roseta, ela começa a ficar esverdeada e vai acentuando no dorso o vermelho, até as folhas mais velhas que acabam ficando inteiras vermelhas. Essa daqui não tá pegando tanto sol ainda, porque, como eu disse, são duas plantinhas que recém chegaram na minha coleção e elas estão passando pelo processo de adaptação ainda. Então eu trouxe mais esse exemplar aqui. Essa daqui é do gênero Crassula. Essa daqui ela é uma Crassula lactea. Ela com a exposição solar fica com as bordinhas avermelhadas e tem umas pintinhas aqui, assim, uns furinhos que parece que ela é bordada. Eu trouxe ela porque eu não sou tão fã desse gênero, eu não tenho tantas crássulas aqui em casa. Eu particularmente gosto de Echeveria, então eu tenho mais Echeveria do que outras plantas. Essa daqui também é planta que precisa de sol. Quanto mais sol, melhor ela vai se desenvolver, mais bonita ela vai ficar. Então, o gênero Crassula necessita também de sol. Então, temos várias espécies e subespécies dentro desse gênero. Existem muitas espécies de Crassula. E esse daqui é só um que eu trouxe aqui só para demonstrar e para dizer que elas, né, precisam também de sol o máximo possível. Então, agora temos esse gênero, que é o gênero dos Sedums. Eu trouxe aqui este colar de rubi, que tá uma gracinha. Eu também não sou tão fã de sedum, eu não tenho muitos aqui em casa. O que eu tenho foi o que eu ganhei
Esse daqui mesmo eu ganhei de uma amiga. Ele era uma hastezinha assim, desse tamanhinho. E eu demorei para conseguir cultivar ele aqui em casa, porque apesar dele gostar de sol, ele já não gosta daquela exposição intensa de sol. Esse daqui ele prefere ficar num sol que seja um sol da manhã ou do final da tarde, mas que ele precisa de sol. Ele não é uma planta que vai bem dentro de casa. Então não adianta você fazer um arranjo aí na sua casa e tentar colocar qualquer espécie de cedo, porque ele não vai se adaptar dentro da sua casa. Ele vai morrer, ele vai estiolar, alguma coisa vai acontecer, mas ele não vai ficar bonito. Esse daqui, quanto maior a exposição solar, mais roxo ele vai ficar. Se vocês conseguirem ver aí, a haste dele, ela é roxa e esse roxo vai subindo para as folhinhas. O meu tá bem esverdeado, porque eu acho que ele fica mais bonitinho assim do que no roxo. Então eu não gosto que ele fique muito no sol. Então, esse gênero, o gênero dos sedums, também a sua maioria, a sua extensa maioria, são plantinhas de sol. Precisam de sol, exposição ao sol faz bem para elas. Ó, é uma mudinha pequena, mas que logo logo já vou ter enchendo um vasinho com ela aqui. Ela está se desenvolvendo muito, muito bem. Essa daqui, que é o Pachyphyton oviferum, que é um xodó aqui em casa. Eu amo essa plantinha. Por mim, eu tenho uma coleção particular só com ela, com um monte delas, porque eu adoro essa planta. E ela também é uma plantinha de sol, mas também precisa de um cuidado especial, porque ela desidrata muito fácil. Então as regas precisam ser um pouco mais constantes nessa plantinha. Aqui eu tenho uma adulta que está saindo até o macho floral. E aqui que eu tenho um bebezinho de folha, olha, tamanho do meu dedo, muito pequeno, muito delicado. Mas eu coloquei aqui junto porque ele já está adaptado e vai se desenvolvendo junto com essa outra planta. Então, como eu disse, se ela ficar na sombra, ela vai estiolar e ela vai perder o formato característico, que ele é um pouco mais compactadinho. Como eu já disse e vou ressaltar, é uma planta que você precisa tomar cuidado, porque ela desidrata muito fácil, muito rápido as folhinhas. Então, apesar de precisar de sol, você tem que ficar atento às regas. Como qualquer outra planta que fique muito exposta ao sol, precisa de regas mais constantes para não desidratar. Agora eu tenho essa belezinha aqui, esse xodó também, que são os Graptopétalums. Esse daqui é o Graptopétalum Super Boom, um queridinho aqui em casa também, é uma das plantas que eu mais gosto. Aconteceu um acidente até aqui em casa, que caiu um negócio em cima delas, até machucou umas folhinhas, e eu tô bem triste com isso. Mas é uma planta que cresce muito bem, então logo ela tá recuperada. Logo ela perde essas folhas com folhinhas novas que vai saindo aqui do centro da roseta. Como vocês podem ver, essa planta ela tem um tom roxo, um rosa rocheado, e quanto maior a sua exposição no sol, maior vai ser a tonalidade, ela vai ficar cada vez mais forte. E é uma planta bem compacta, ó. Ela cresce as folhinhas bem próximas uma da outra, e se você cuida de uma plantinha dessa sem colocá-la no sol, ela vai começar a estiolar e ela vai ficar feia. Então, os Graptopétalums, no geral, precisam de exposição do sol. Então, também não servem para dentro de casa, não é o ideal para se colocar dentro de casa. Elas precisam de sol. Agora, neste vasinho eu tenho duas espécies, mas que teoricamente necessitam das mesmas coisas, mesma exposição do sol e mesma rega. Aqui eu tenho uma hastezinha de Echeveria perle, que foi decapitada. Só sobrou uma folhinha no caule, e eu acho que eu já tirei uns 15 brotos desse caule aqui. Já saiu muito brotinho e não para. Ó, aqui já tá saindo mais um. E tá sempre saindo. Eu arranco, continua nascendo e esse tronquinho não morre. Mas não é dela que eu vou falar. Eu vou falar dessas daqui. Dessa colônia aqui que eu tenho. São 4 hastes da mesma planta. E essa daqui são as Kalanchoes Pink Butterfly, que é uma queridinha também. Ainda ela não tá saindo as borboletinhas aqui, mas eu espero que logo saia. Também esse gênero precisa de exposição do sol o máximo possível. Quanto maior a exposição, mais rosadas as folhas vão ficar e mais bonita a sua planta vai ficar também. O gênero Kalanchoe também tem muitas espécies.
e subespécies, né? Porque já existe bastante híbrido. E da sua grande maioria também precisam de exposição. Então, as calanchões são plantas de sol, por isso evite colocar dentro de casa, ou se colocar, tenta colocar num lugar que seja muito, 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 muito iluminado. Tá travado no centro. Bom, queridos, agora eu vou começar a falar sobre os gêneros e espécies de suculentas que são suculentas que podem ser e preferem ser cultivadas em meia sombra, que preferem tomar menos sol, por isso são um excelente pedido para quando se faz terrários ou se pensa em plantinhas para ficar dentro de casa. Então eu vou começar aqui com essas duas, com esses dois potinhos aqui. Também não são plantas que eu tenho muito aqui em casa, como eu disse, eu prefiro equivérias, essas daqui todas eu ganhei. Então vamos lá, essas daqui são gastérias. Olha, elas têm a folhinha muito dura, elas parecem de plástico. Bem gordinha e bem dura. Eu acho que todas essas daqui são iguais, mas eu não tenho certeza, são gracilis. Essa daqui eu não tenho certeza se é a gracilis, mas essas daqui eu tenho. São plantinhas que no sol, na exposição do sol, elas não ficam bonitas, elas ressecam, elas ficam com cores feias, elas perdem esses tons de verde bonito e elas ficam com um tom mais assim, ó. Sem ser manchadinha, fica mais uniforme, não fica tão bonita. Então são plantas que preferem ser cultivadas na meia sombra. Isso quer dizer o quê? Menos exposição do sol, de no máximo 3 horas, no máximo explodindo, ou só claridade. Elas também vão muito bem. E a rega também delas, pelo menos essas aqui que eu tenho, eu rego bastante, eu rego em cima delas, eu deixo bem encharcadinho que elas crescem bem. Bom, eu tenho esse arranjo aqui também, que foi um dos primeiros arranjos que eu fiz, que eu queria que ele fosse um arranjo de centro de mesa, que ele foi por muito tempo, agora eu já nem estou utilizando mais ele em cima da mesa. Eu quero refazer ele, porque eu já enjoei da composição. Então aqui o que eu tenho? Plantas de diferentes espécies, mas que todas preferem ser cultivadas dessa mesma maneira. Preferem ser cultivadas na sombra. E tomando uma quantidade menor de água também. Aqui eu tenho uma Haworthia. Essa daqui é uma Haworthia. Essa daqui é uma Haworthia coarctata. Essa daqui é uma Haworthia attenuata. E essa daqui é uma Aloe juvena. São plantinhas que preferem. Aqui eu tenho um excelente exemplar e eu posso mostrar para vocês. Por quê? Essas folhinhas daqui de baixo que estão mais finas e mais ressecadas e mais manchadinhas, mais escuras, foi de quando eu trouxe ela do Garden. Essa daqui eu comprei. Ela estava no sol, exposta no sol lá, e ela começou a ficar escura as folhinhas e começou a ficar desse jeito assim, ó. Olha, tá vendo? Toda essa cabecinha aqui é o que nasceu aqui em casa. Que já nasceu melhorzinha, né? Já tá mais bonitinha do que essas daqui. Então, como eu disse, eu fiz esse arranjo já pensando nisso. Era um arranjo que ia tomar pouco sol, que ia ficar mais na claridade. Então, com isso, eu precisava escolher plantinhas que dessem bem nesse ambiente, com menos sol, com bastante claridade e com rega bem controlada. Porque como é um aquário, né? Uma caixinha de vidro, não tem por onde escoer água. Então você precisa pensar em tudo isso antes de criar um arranjo, alguma coisinha do tipo. Pense na plantinha e pesquise sobre a plantinha que você está utilizando. Então, como eu disse aqui, eu tenho 3 Haworthias e uma Aloe. E também tenho essa Aloe aqui, que vai do mesmo jeito. Dentro de casa ou em ambientes que não precisam de sol intenso em cima delas. Olha, essa daqui, se você coloca ela no sol, ela começa a queimar. Literalmente, ela vai queimando as folhinhas dela. Olha, tem até bebezinho saindo. E eu preciso replantar ela, inclusive. Então, essa daqui é uma Aloe aristata. Bom, e aqui eu tenho mais um exemplar de plantinhas que podem ser cultivadas dentro de casa e na sombra. É esse aqui, são as Rhipsalis. As Rhipsalis são plantas que normalmente crescem
sobre o tronco de algumas árvores. Essa daqui também são plantinhas que podem ser cultivadas dentro de casa e preferem. Essa daqui faz pouco tempo que está aqui dentro de casa, eu replantei ela nesse cachepozinho aqui, pra exatamente ficar dentro de casa, porque é bonitinho e tudo mais. Então ela acabou murchando algumas folhinhas, ó, nessa parte aqui de trás. Ela tá bem murchinha, então tô intensificando a rega dela para voltar a ficar em pezinho bonitinha. E aqui na frente, que ela já tá bonita, aqui em cima já tá saindo novas folhinhas, né? Que a folhinha dela é bem peculiar, parece espetinho. Então, no geral, as ripsalis também preferem ambientes como esse, como as outras, a Gasteria haworthia, ambientes com pouca luz ou com o mínimo de luz possível, de intenso, né, o sol direto, e que tenha alta intensidade de luminosidade. Essa daqui no sol, ela morre, tá? Eu já tentei cultivar ela no sol e eu quase perdi, porque daí ela fica inteirinha desse jeito e vai ficando cada vez mais, desidrata e morre. Essa daqui literalmente não é uma planta para ser cultivada no sol. Pelo menos aqui em casa não foi. Então, meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês entenderem que não tem segredo. Deste lado aqui da bancadinha eu tenho as plantinhas que precisam de sol e aqui as plantinhas que não precisam de sol. Vamos focar nas que não precisam de sol, que são menos plantinhas. Então, Ripsalis, Aloe e Haworthia são plantinhas que não vão bem no sol. Elas não precisam de sol intenso em cima delas, não precisam de 4, 5, 6 horas de sol. Muito pelo contrário, se elas sofrerem essas exposições, elas não vão sobreviver, elas vão ficar feias, tá? Não tô dizendo que não pode, se você quiser colocar na sua casa, coloque. Aqui em casa não põe, porque eu não gosto de como elas ficam quando a exposição do sol é muito forte em cima delas. Já esse lado aqui, que são equevérias, são pachyphyton, são sedum, são crassulas, todas essas que sobraram, todas as que a gente conhece que sobraram, além disso, são plantinhas que precisam e necessitam e podem ficar no sol. Sol pleno, não precisa ficar caçando lugarzinho com menos sol para elas. Não, gente, bota essas plantas no sol. Eu vivo falando, sol e água são os dois adubos que qualquer planta precisa. Vocês viram, eu já mostrei para vocês como eu rego, não tem segredo também. Vai lá, encharca esses vasos, bota água nessa suculenta para essa suculenta crescer. E o sol é o melhor adubo para ajudar a suculenta a crescer. Eu já tive no começo, quando eu comecei a cultivar, eu morria de medo de colocar a suculenta no sol. Porque a primeira suculenta que eu tive eu matei, porque eu coloquei no sol e eu não fiz adaptação. Então, eu acho que eu não lembro de ter falado no último vídeo que eu fiz a rega, que se você pega uma plantinha que não é acostumada a receber a quantidade de água que eu coloquei nas minhas plantas, você provavelmente vai matar essa planta afogada. E com o sol é a mesma coisa, se você pega uma planta que não está acostumada essa quantidade de sol, 6 horas, 5 horas de sol, você vai matar queimada essa planta. Então toda e qualquer diferença que você for fazer na sua planta, ela precisa, antes disso, ter uma adaptação, tanto no sol quanto na água. Então se você quer aguar a sua planta do jeito que eu aguo as minhas, começa aos poucos. No começo você encharca, espera secar bem o substrato, vai lá, faz de novo, espera e já coloca menos dias. Aqui em casa eu chego a regar às vezes 3 vezes na semana, dia sim, dia não. Porque eu já consigo enxergar nessa planta quando ela está precisando de mais água ou mais sol ou menos sol. E eu vou dosando, eu consigo dosar isso. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo, foi rápido, mas eu queria mostrar para vocês, só para vocês entenderem que não tem segredo. Vocês sempre perguntam se precisa de sol, não precisa de sol. Então, eu acho que com esse vídeo eu consegui esclarecer bem para vocês o que eu penso sobre sol nas suculentas. Eu acho que precisa e quanto mais melhor. Então, por favor, evitem de colocar essa parte aqui, as partes das equevérias, as partes do pachyphyton cedo dentro de casa ou em arranjo. Eu acho um absurdo. Eu vejo arranjo na internet com essas plantas, eu tenho vontade de morrer. Porque não vai dar certo, vai estiolar, você vai acabar matando essa planta. Agora, essas daqui, se você quiser fazer um arranjinho para ficar dentro de casa, elas vão ir bem e elas vão aceitar esse tipo de tratamento. Então, se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like. Se você não é um inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, já comenta alguma dúvida também que eu vou estar respondendo vocês. Qualquer dúvida pode mandar aí que eu vou responder. Também siga a gente lá no Instagram, é @suculoverscanal. Como eu já falei, eu posto
Tô sempre postando fotinha das plantas, sempre tirando dúvida lá também. Acho que até é mais fácil de conversar lá do que aqui no YouTube. Então, se você tem alguma dúvida mais específica, que precisa de uma conversa realmente, vai lá no Instagram, me manda lá que eu vou estar respondendo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, School Lovers. Tchau!